Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje então eu vou começar a dividir com vocês o gráfico da vida espiritual, que é inclusive um assunto muito importante que eu acho que é o que é de mais importante para mim na minha vida. É o último gráfico que nós estamos começando a fazer, então para que vocês tenham uma ideia, né, dos tópicos que eu estou colocando, eu vou falar hoje sobre prática espiritualista e falar um pouquinho sobre o kardecismo, até explicar para vocês como que foi essa minha história, como é que eu descobri e passei a ser kardecista na minha vida. Nesse gráfico nós vamos ver a espiritualidade na natureza, que eu tanto acredito, e a espiritualidade na arte, que também faz muito sentido na minha vida. Esse conceito da espiritualidade, para mim, é exatamente o contrário da materialidade, né? Isso se a gente for ver no Google, em qualquer definição sobre o que é a espiritualidade, a gente vai ver essa explicação. A materialidade não tem muito a ver com pessoas serem materialistas ou não, com consumismo, né? Neste sentido, o que significa a materialidade são aquelas pessoas que acreditam naquilo que elas veem, que elas sentem, e que são palpáveis e que elas podem provar, vamos dizer assim, que existe, né? Já a espiritualidade, não, é justamente o contrário, que é o que eu acredito, coisas que existem, mas que a gente não vê, que a gente não tem como provar, né, visualmente, que a gente não tem condição de materializar, mas que estão por aí. Muito difícil entender na lógica a gente não aceitar de que existe aí ao nosso redor, na nossa vida, pelo menos mistério, pelo menos milagre, né? Coisas que a gente não tem como explicar mesmo e que elas ainda que a gente não veja, eu acredito, eu particularmente acredito. E aí eu vou explicar para vocês, então, contar a minha história, como é que foi essa espiritualidade, que inicialmente eu fui identificando os meus dons, né, sensoriais com o tempo, coisas que realmente no início me assustaram bastante. Então, assim, eu acredito que todos nós, todo ser humano já nasce com algum dom. Como é que uma pessoa nasce e tem uma facilidade de aprender instrumentos? Como é que uma pessoa nasce e tem uma facilidade de entender números? Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, não tanto como eu gostaria de ser, mas eu estou caminhando para isso e quero me desenvolver cada vez mais. Mas antes de contar como é que tudo começou, eu quero que você dê um like, que você coloque aí os seus comentários. Então, vamos lá! Na minha vida, tudo começou quando eu tinha 14 anos, que eu lembro muito bem, que foi uma época quando eu comecei a ouvir vozes. Aí você pode dizer, mas isso, Cris, será que não está relacionado a uma loucura? Por muito tempo eu pensei que era, gente. Só que essas vozes, elas não vinham sempre, vinham a hora que elas queriam, e normalmente quando eu estava distraída. Então era assim, momentos que eu estava relaxada, ou momentos que eu estava assistindo alguma coisa, ou que eu estava conversando com alguém, ou que estava passeando na rua. E eu lembro de uma cena que eu estava com os amigos, era de noite, a gente tinha saído de um aniversário, eu acho, de alguns amigos, e eu estava saindo conversando com eles, e de repente eu comecei a olhar para trás, porque me chamavam, Cris, Cris, e eu olhava para trás e não tinha ninguém. Isso foi, assim, um comecinho, né? Muito bem. Depois disso, não sei exatamente quanto tempo depois, eu vi pela primeira vez na minha vida um ser humano que não tinha as duas pernas e os dois braços. Eu não sei se algum de vocês já viu. Só que eu nunca tinha visto uma pessoa assim, tinha sido a primeira vez. E neste momento foi meu primeiro questionamento com Deus, sabe? Porque quando eu olhei aquela pessoa, era num dia claro, eu imagino que devia ser de manhã ou à tarde, ele estava conversando com o porteiro do hotel que a gente morava, meu pai é hoteleiro,
vi esse rapaz conversando com outro normal, assim, com 2 pernas, 2 braços e tal. E ele tava conversando, rindo, sabe? Tranquilo. Quando eu olhei aquilo, a primeira coisa que veio foi o questionamento. A primeira vez que eu questionei Deus, assim, seriamente. Porque eu fiquei mal, mas eu fiquei mal. Aquela imagem vinha na minha cabeça, assim, acho que por uns dias. E eu pensava, né? Por que Deus? Por que que uma pessoa tem que nascer nestas condições, né? Bom, eu já devia ter, sei lá, 16 para 17 anos por aí. Aquilo me incomodou de uma tal forma que eu procurei um padre católico para tentar entender, porque eu não queria ficar com esse sentimento ruim com Deus, sabe? Que eu acreditava tanto e que ainda acredito. E aí o padre católico não soube me explicar. Ele me explicou dentro da visão católica, que é um mistério de Deus e que a gente não pode questionar, nós temos que aceitar, né? E que Deus sabe o que faz e tal. Só que aquilo para mim foi muito raso, aquilo para mim não fez sentido, né? Eu queria ouvir algo que realmente me parasse. E aqui, gente, eu vou parar um pouquinho para dizer que eu não estou questionando nenhuma religião, não é o fato de um padre católico ter me falado isso que diminui, tá? O grande valor que a religião católica tem, tá bom? Eu, apesar de ser kardecista, eu respeito toda e qualquer religião, então eu estou apenas contando aqui para vocês o meu testemunhal, como foi esse meu desenvolvimento espiritual e por que a espiritualidade é tão forte aqui para mim, tá? E também vou dar uma paradinha para dizer que se você está aqui pela primeira vez, eu sou a Cristiane Sena, você está no canal 50 Mais com Cris, esse canal aqui de troca de informação, de ajuda mútua, vocês contam o que acontece com vocês, eu conto o que acontece comigo, a gente divide. Aí eu fui pro budismo, que também não tive uma resposta assim. Na verdade, eu nem me lembro qual foi que eles deram. Eu só me lembro do catolicismo e depois do kardecista. Fui conhecer os evangélicos batistas, também não me trouxe assim nada de novo. E aí, um belo dia, por orientação de uma amiga da minha mãe, se eu não me engano, uma pessoa que nos informou, olha, se a sua filha tá ouvindo, tá tendo essas vozes, de repente, o que ela pode ser é sensitiva ou mediúnica. E aí, se você levá-la para o kardecismo, num encontro, né, de kardecistas, eles, quem sabe lá com os mentores, os guias espirituais vão explicar para ela o que está acontecendo. E eu fui. E um desses guias, que era um senhor, inclusive, tinha o cabelinho branquinho, eu sentei com ele e contei essa história, né? Falei, olha, eu não quero... o que eu vi vai tão de encontro contrário ao que eu acredito de Deus, porque o meu Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que nos deu o livre-arbítrio de fazer o que a gente quiser da vida, é um Deus que, sabe, que perdoa, que é um Deus bom. Só que eu nunca tinha imaginado que a gente teria que vir para esse mundo nessas condições, porque a pessoa que não tem 2 pernas e 2 braços, eu não tenho a mínima ideia como é que é viver assim, né? Eu imagino que deve ser uma vida muito difícil. Enfim, e aí ele virou para mim e falou assim, olha, Cris, a gente não pode dizer que a gente sabe de tudo, que o kardecismo tem todas as respostas, mas eu vou te dizer de um ponto de vista que eu acredito por ser kardecista. Como aqui nós acreditamos em ressurreição, que na verdade a gente não usa essa palavra, tá? A gente usa a palavra de reencarnar. Então, quando a gente falece, a gente desencarna, que a gente sai deste corpo físico, e quando a gente volta, a gente reencarna. E ele estava me explicando, o Deus que a gente acredita é esse Deus que nos dá várias oportunidades de ter a vida, né? Porque viver tem coisas tão incríveis, viver é tão divino, é tão maravilhoso que a gente acredita, ele me falando, a gente acredita que todo mundo tem que ter essa experiência. Então, com certeza, o que a gente acredita este rapaz veio nesta vida que a gente conhece, que você está no meio, sem as 2 pernas e os 2 braços, porque nas vidas anteriores, na vida primeira que ele veio normal,
com todos os braços e as pernas. Ele, de repente, se suicidou. Aí Deus fez ele voltar de novo, sem os braços, só com as pernas. Ele se suicida de novo. Agora Deus quer dar mais uma chance para que essa pessoa possa viver, possa ter filhos, possa usufruir das coisas boas da vida. Então, para que ele não tente se suicidar novamente, Deus deu mais uma chance, talvez a última, a gente não sabe, né? Que cada um tem a sua evolução espiritual. E ele veio então sem os 2 braços, sem as 2 pernas. Gente, eu não sei se isso é uma resposta que todo mundo concorde, tá? Mas aquilo entrou de uma forma tão leve dentro de mim e que me fez as pazes com Deus, porque o Deus que eu acredito é esse Deus que insistentemente nos dá oportunidades na vida, né? Então, a partir dali, eu falei, eu quero entender mais sobre isso, eu quero ficar aqui por um tempo até ver se é isso mesmo, se eu me sinto bem, né? E eu fiquei e estou no kardecismo até hoje. Bom, isso é uma coisa, tá? Uma outra coisa que daria um filme de 3 horas aqui contando para vocês todas as experiências com relação às minhas experiências sensoriais que eu tive na vida, que não foi só ouvir. Uma delas, eu estava na minha sala e veio um colega meu, que na época era meu colega, mas ele era de uma outra sala, e a escola remanejou, pegou este menino que eu conhecia e colocou na minha sala. No dia que ele entrou, que ele foi apresentado, a professora veio e apresentou para todo mundo. Eu, como já o conhecia, fui lá e falei, e aí, cara, peguei na mão dele. A hora que eu peguei na mão dele, gente, eu senti na hora no meu estômago uma dor, mas uma dor que eu não conseguia ficar ereta. Eu virei pra professora, eu falei, professora, eu preciso sair. Fui saindo assim, sabe? Bom, aquilo era uma sexta-feira, eu não entendia por que eu sentia aquela dor e de repente passou. Passei o sábado bem, domingo bem e voltei na segunda-feira para a escola. Quando eu voltei na segunda-feira para a escola, ele não estava na sala. Até aí achei que normal, faltou. Fizemos a aula, no final a professora não deixou a gente sair para nos comunicar um triste assunto que tinha acontecido, que aquele rapaz que tinha vindo, que era o meu amigo, tinha sofrido um acidente e que ele tinha falecido por causa deste problema que ele teve. E aí eu perguntei, do nada, não sei por que veio isso na minha cabeça. Virei para ela e falei, ai, professora, que horror, mas como que isso aconteceu? Aí ele falou, olha, ele estava no ônibus, o ônibus foi assaltado, o assaltante olhou para ele, que ele estava em pé, mirou o revólver e deu um tiro. E foi direto no estômago. Gente, nessa hora eu pensei, primeiro, por que ela tinha que falar isso? Por que ela tinha que detalhar onde foi? Poderia ter falado, ele recebeu um tiro e morreu. Não, mas ela falou, foi no estômago. Na hora eu associei aquela minha dor. Então, de uma certa forma, eu comecei a ver que essas sensações que eu tenho, e que isso até hoje acontece, tanto que eu evito muito pegar na mão das pessoas, porque quando a gente percebe que a gente tem um dom, que inclusive a gente não consegue controlar muito, é uma coisa que assusta um pouco, sabe? E aí, com o kardecismo, fazendo parte do grupo, né, quem é kardecista aqui sabe que a gente tem que se comprometer, que a gente tem que estudar, que a gente tem que praticar, que nós temos que tomar os nossos passes para que a gente fique em equilíbrio espiritual, né? Porque como nós somos muito sensíveis às energias que estão ao redor, que é o que eu acredito, a gente chama, a gente atrai, né? Eu acredito piamente, eu acho que existem pessoas que são muito mais evoluídas em termos de sensibilidade, pessoas que são capazes de se conectar com energias, né? Eu acredito que uma pessoa, quando ela falece, ela não acaba aí, a energia da pessoa ainda continua, assim como a física fala que a energia da nossa voz fica na onda sonora e que uma máquina é capaz de captar. Por que um ser humano não pode captar a energia de um outro que acabou de ir? O que é que impede isso? Né? Eu me recuso, desculpa, eu me recuso a acreditar que Deus criou algo que se acaba assim, desta forma. Né? Que isso para mim, pessoal, são energias. Então, foi mais ou menos assim.
Eu preciso praticar, eu preciso voltar ao meu grupo que eu tinha aqui. Para quem está aqui pela primeira vez, é a primeira vez que está me assistindo, eu moro na cidade de Sydney, na Austrália, há 13 anos. Fiz parte de um grupo kardecista que tem aqui, acabei parando. Preciso voltar, preciso estudar mais, porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tem aquele comprometimento, né, de estudar, de se dedicar, de fazer as práticas kardecistas, de tomar os passes, né, que é a reunião de pessoas ali que são mais mediúnicas, são mais sensitivas, a gente fica mais em equilíbrio. E tudo isso me ajuda muito, né? Tanto com as vozes, quanto com tudo que eu sinto ao meu redor. Hoje eu já não me assusta mais, hoje eu já sei que, querendo ou não, né, eu sou assim, nasci desta forma, e então por isso que eu acabei caindo no kardecismo e foi essa a minha história. Então é isso, gente, depois de tudo isso, eu hoje, como eu acabei de falar, eu preciso praticar, preciso voltar. Então eu não tô feliz, né? Faço muito pouco, acho que eu faço 50% do que eu devia, tá? Então essa é a minha análise final aí. Se vocês quiserem colocar aí nos comentários para que eu conte mais as coisas que aconteceram comigo, foi muita coisa, gente. Eu tô com 50 anos de idade. Nossa, é chão de experiência de coisas. E então é isso. Então não se esqueçam, dê um like. De novo, façam os comentários e se inscrevam no canal. Tá bom? E a gente volta então. Vejo vocês no outro vídeo. Tchau, pessoal.